Dia abençoado em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa manifestar a glória dele sobre você e que o Shalom de Deus esteja agora entrando nesse lugar em que você está vendo esse devocional em nome de Jesus. Meus amados, no devocional de hoje eu quero falar sobre levar a nossa causa a Deus. Em Números 27, quando fala acerca da lei da herança, as filhas de Zelofeade eram 5 filhas, e dentro daquele contexto elas não teriam direito à herança, porque o pai havia morrido, e então elas não poderiam herdar aquela terra, herdar a parte do pai, porque geralmente quem herdava a parte era o filho. Então as 5 filhas de Zelofeade, elas vão diante de Moisés, que naquela época era o representante de Deus, para Moisés levar diante de Deus essa causa, para Moisés levar essa causa diante do Senhor, para Moisés levar essa causa delas diante de Deus, porque elas precisavam de uma resposta de Deus naquela situação, ou elas ficariam sem herança. Então no verso 5 até o verso 8, conta-se assim: E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amados, o interessante é que elas levaram a causa dela diante de Deus. Naquele contexto levaram até Moisés, Moisés levou até o Senhor, e o Senhor disse: elas falam retamente. E o que nós podemos aprender? Deus, Ele mexeu na lei por causa de pessoas que foram até Ele, justamente, digamos assim, reclamar uma situação, reclamar de uma causa. E nós, muitas vezes, meus amados, nós não levamos diretamente a Deus a nossa causa. Muitas vezes nós levamos a nossa causa a um amigo, nós levamos a uma amiga, que não é totalmente errado, só se torna errado quando nós não levamos primeiro a Deus. Hoje, se nós abrirmos as redes sociais, nós vamos ver lá as pessoas expressando tanto sentimento. E uma coisa que eu faço uma pergunta para mim e para você: será que aquela expressão de sentimento nas redes sociais foram levadas até Deus primeiramente, a sua causa? Porque se está expressando sentimento é porque aconteceu alguma coisa, e essa coisa levou ela até aquele sentimento o qual estava expressando. Quando eu digo ela, a pessoa. Será que levou esse sentimento diante de Deus? Por quê, amados? Porque no caso das filhas de Zelofeade, as 5 filhas, Deus falou que ela tinha reclamado de uma forma justa aquilo que era reto. Só que muitas vezes, se nós formos até Deus com uma causa nossa, Ele pode falar: não, você não está reclamando com razão, você está errado. E eu penso que muitas vezes esse é um dos motivos de nós não levarmos até Deus, porque nós queremos aquilo que massageia o nosso coração. E quando nós vamos contar a um amigo, uma amiga a nossa causa, muitas vezes a forma como nós contamos, nós vamos floreando aquela forma de contar, que o amigo, a amiga, eles ficam do nosso lado, pela forma que eu contei. Só que toda a história, que nós precisamos ouvir o outro lado. Não é só um lado que nos conta que tem razão, porque o outro lado também ele vai ter as suas razões e nós precisamos ouvir. Só que quando nós chegamos diante de Deus para contar a nossa história, o nosso coração aberto, então Deus ele vai falar se eu tenho razão em reclamar ou se eu não tenho razão em estar reclamando sobre aquela causa. Por isso que precisamos ir diante do Senhor. E Moisés leva a causa das filhas de Zelofeade, dessas 5 filhas, diante de Deus. Deus fala que elas estão reclamando de uma forma, de uma coisa justa, reclamando retamente, porque elas precisavam ter possessão. Então Deus ele dá uma virada na lei, digamos assim, ele dá um complemento na lei para que as mulheres agora pudessem ter a sua herança. Então, amados, até aquele momento as mulheres não podiam ter herança, mas a partir de então, por causa de 5 mulheres que levaram a causa diante de Deus, teve benefício às outras mulheres.
E nós, quando nós levamos uma causa diante de Deus, não só nós, mas todo o nosso contexto de vivência pode se beneficiar daquilo, sejando causa reta ou não, porque às vezes nós levamos uma causa diante de Deus, e se essa causa que nós levarmos diante de Deus não for uma causa justa, Deus falando conosco e nós nos arrependendo, até as pessoas que estão à volta também vão se beneficiar. A questão do centro aqui é: leve a sua causa diante de Deus. Primeiramente, leve diante de Deus. Tenha uma resposta de Deus daquilo que Ele tem para você, pela palavra, pelo aquele sentimento que Ele vai falar no teu espírito. Aí depois você dá sequência, porque muitas vezes nós saímos correndo para contar aquilo que nos aconteceu às pessoas. Isso nós precisamos, meus amados, ter amigos, ter irmãos, ter o seu pastor que vai te orientar, mas primeiramente, leve a Deus. Nem o seu pastor precisa ser comunicado antes que Deus, porque senão você está colocando o seu pastor no lugar de Deus. Você precisa primeiramente ir até o Senhor colocar a sua causa, depois você vem nas escalas abaixo. Então eu quero chamar você a refletir. Leve a sua causa primeiramente diante de Deus, em nome de Jesus.